Meu povo, boa tarde para vocês, hein? Falei que ia voltar e voltei. E vou fazer mais um vídeo hoje, pós Real Madrid Borussia Dortmund, para falar do jogo. E amanhã, este vídeo que está sendo gravado agora tem uma segunda parte que eu vou fazer amanhã, com uma análise mais detalhada de Barcelona e Bayern, porque é o prato principal dessa primeira fase de Liga dos Campeões quase, um dos melhores jogos que a gente vai ter. Assim como Real Madrid e Liverpool, assim como Manchester City e PSG, tem alguns dos mais legais e um deles é no meu quintal, então vou fazer mais detalhado sobre características de Barcelona, Bayern e tal, e com dicas. Então, as dicas de hoje não consta Barcelona e Bayern de Munique de amanhã. Tem um pequeno spoiler, mas não tem dica. Vamos lá, gente. A rodada, primeira coisa, vocês já estão vendo aqui, se o vídeo é um oferecimento da KTO, apostas esportivas é para maior de idade, não é investimento e é para se divertir. Então, se você é menor de idade ou se você está pensando em investir, este não é o seu vídeo, esse não é o seu lugar e você não é bem-vindo aqui. Então, saia imediatamente. Vamos lá, gente. Hoje a gente tem, daqui a pouquinho, Mônaco Estrela Vermelha. Esse jogo está numa combinada que eu vou sugerir para vocês aqui. O Mônaco é um bom time, é até melhor fora do que em casa, mas especialmente aqui é uma boa a gente apostar que perde Estrela Vermelha, né? Estrela Vermelha é um time que tem mais possibilidades aqui de perder para a maioria das equipes que vai enfrentar. Então, por isso, é um bom palpite o Mônaco. Tem Milan e Clube Bruges também. Cada um venceu um jogo e perdeu outro. Aliás, o Milan perdeu as duas, né? Perdeu de Liverpool e de Leverkusen. Começou mal o Liverpool e o Clube Bruges venceu o Sturm Graz na segunda rodada. Aqui, pela hierarquia do Milan, é normal acreditar que o Milan vai ganhar do Clube Bruges, mas não vi nem a odd para esse jogo. Arsenal e Shakhtar Donetsk, que é um bom jogo para dar algum palpite do Arsenal com um pouco mais de solvência nesse jogo, ou que vence o primeiro tempo e o segundo, ou simplesmente que vence o Shakhtar Donetsk com muitos problemas dentro do seu país, dentro da Ucrânia, por conta da situação com a Rússia. E o Arsenal talvez já até pensando também no jogo contra o Liverpool do final de semana, então não acho que vai ser uma super goleada do Arsenal, não acredito que seja isso. O Shakhtar, apesar dos pesares, é um time muito duro, mas aqui é um bom jogo pro Arsenal menos 1,5, ou o Arsenal vencer já desde o primeiro tempo. Sporting Sturm Graz. Gyökeres, né, meu povo? Gyökeres e vitória do Sporting. PSG e PSV, vitória do PSG, e tá também numa combinada que eu vou falar com vocês logo mais. Juventus e Stuttgart, não tenho leitura para esse jogo, não sei. Eu lembro até que eu fiz a simulação dos times e tal, nem lembro o que eu coloquei aqui, quem é que levava, mas eu acho um jogo de muito difícil leitura. Stuttgart toma 4-0 do Bayern, mas eu vi jogando outras vezes, ganhou de 5 do Dortmund, jogou bem contra o Real Madrid. Acho que é um time, empatou com o Brest e perdeu do Real Madrid, nem começou também a Champions. Vamos ver, acho que por hierarquia e costume talvez a Juventus tenha algum favoritismo, mas os times alemães são osso duro. Aston Villa e Bolonha, isso aqui é um muito bom jogo para Aston Villa, porque o Bolonha não tem nada da temporada passada, e o Aston Villa em casa é muito bom. O Aston Villa é muito bom, especialmente em casa, vem animado depois de ganhar as duas primeiras rodadas. E Girona contra Bratislava, hoje é o dia do Girona, né? Girona tomou 4 gols na Champions até aqui, 3 contra. O time tá de cabecinha baixa, tá chateadinho o Girona, mas contra o Slovan Bratislava é a chance dele ganhar algum jogo, ver se consegue raspar pontinho aqui ali, chegar aos 7, quem sabe, e conseguir a classificação. Deixei por último o prato principal, Real Madrid e Borussia Dortmund. É um jogo que também me gera dúvidas. Eu já vou dar o palpite de cara aqui, gol do Guirassy, porque tá pagando mais do que 3, é um atacante em ótima fase. Já são 7 gols em 9 jogos com o Dortmund. E acho que nem 9 jogos, acho que até menos, porque ele não jogou as primeiras partidas. Deixa eu ver aqui o Guirassy, só para ver quantas partidas ele disputou, porque na seleção ele também foi muito bem nessa data FIFA. O Guirassy tem 7 jogos de Bundesliga, mais 2 jogos, é isso mesmo. Jogou 7 vezes com o Borussia Dortmund e na Copa Africana de Nações fez 5 gols. Ele já tem 12 gols na temporada. Começou lesionado, não começou jogando, demorou um pouquinho para pegar ritmo, mas agora está em uma muito boa fase. É quem normalmente faz os gols do Dortmund, especialmente na ausência do ADM. Vai estar em campo contra o Real Madrid. Real Madrid que tem mostrado uma defesa permissiva. É fácil, é possível entrar na defesa do Real Madrid. Outra coisa é que Celta e Villarreal nos 2 últimos jogos não tenham conseguido marcar. Quero ver se o Real Madrid vai estar mais sério, mais comprometido, mordendo mais. Está muito fácil chegar no campo de defesa do Real Madrid.
Real Madrid está sendo facilmente atacado pelos seus rivais. E hoje vai ter pela frente um rival que ataca melhor do que os últimos que o Real Madrid teve pela frente. Isso pode deixar o jogo muito complicado. Mas, meu povo, a Liga dos Campeões é o Real Madrid no Santiago Bernabéu, né? Então, normalmente, os caras jogam melhor, os jogadores estão mais concentrados, estão mais sérios. Eu acho difícil de leitura, porque não vem jogando bem o Real Madrid, tampouco é super confiável o Borussia Dortmund. O Dortmund não conseguiu nenhuma vez ainda na temporada ganhar mais do que 2 jogos seguidos. Ganha 2 jogos, tropeça. Ganha 2 jogos, tropeça. Capaz de golear como fez contra o Celtic e depois tomar 5 do Stuttgart. É um time de muitos altos e baixos ainda, com lesões importantes, como a do ADM, do Ian Couto, que ainda não conseguiu entrar na dinâmica do time, contra o Real Madrid, que mesmo não estando tão bem, só perdeu um jogo, e a Liga dos Campeões. Em Liga dos Campeões, o Real Madrid tem esse sentimento, essa conexão tão especial. Então, aqui, como leitura, que o Guirassy marque pelo que está pagando. 1,5 mais ou menos vitória do Real Madrid, acho que não tem valor aí, porque o mais normal é realmente que ganhe o Real Madrid, eu não vejo tanto valor. A minha leitura vai mais pro gol do Guirassy, mas eu tô muito curioso para ver se o Real Madrid vai mudar a sua forma de jogar, não taticamente, mas de concentração, de pegada, de marcação em campo do adversário, de não deixar que as linhas sejam vencidas tão facilmente. Se vai mudar muito da versão dos 2 últimos jogos do Campeonato Espanhol para a Liga dos Campeões. Veremos como é que vai se portar o Real Madrid. As dicas que eu dou para vocês, além do gol do Guirassy, é uma combinada de Mônaco e Estrela Vermelha, indo no Mônaco, e de Girona contra Bratislava, indo no Girona, PSG contra PSV, indo no PSG. Tudo isso passa de 2. Acho que é uma boa. E para amanhã já, Atlético de Madrid contra Lille e Brest contra Bayer Leverkusen, e de Atlético de Madrid e de Bayer Leverkusen contra os 2 franceses. O Atlético de Madrid em casa é muito forte, e o Leverkusen na Champions vem mostrando um pouco mais do que... E eu gostei do último jogo do Leverkusen na Bundesliga. Acho que por encaixe de jogo, por intensidade do Leverkusen, pode ir bem contra o Brest. Então, isso aqui também passa de 2. É outra dica que eu dou para vocês nos jogos de amanhã. Nos jogos de amanhã, a gente ainda tem confrontos um pouco menos potentes, por assim dizer. Tem a Atalanta contra Celtic, e aqui a Atalanta em casa eu acho que tende a fazer o fator campo prevalecer. Red Bull Salzburg e Dinamo Zagreb, nenhuma leitura. Young Boys contra Inter de Milão, que eu vi do Young Boys contra o Barcelona, é para Inter vencer, sem até dificuldades. Jogando na Suíça talvez, mas ainda assim, a temporada do Young Boys não é nada boa. Leipzig contra Liverpool. Acho difícil leitura também. O Leipzig não conseguiu nenhum ponto ainda na Champions. Estava ganhando do Atlético de Madrid, tomou uma virada no último lance praticamente da partida. E, cara, ganhando em casa da Juventus, com um jogador a mais, tomou uma virada da Juve. O Leipzig ter saído com 0 pontos das 2 grandes oportunidades que teve nas 2 primeiras rodadas é nada mesmo assim. Tinha que ter tido mais pontos pelo que o jogo estava para ele. Contra o Liverpool 100%. E que vem de ganhar do Chelsea, que tem o Arsenal no final de semana. Tem que ver se o Liverpool vai aguentar essa pegada de jogos, e jogar contra o Leipzig na Alemanha não é fácil. Aqui é um jogo de leitura complicada, tá? Até para gols e tal. Manchester City, Sparta Praga, festival, né? Até difícil de tentar aqui algum palpite de jogador a marcar e tal, porque pode ser que o City poupe atletas pensando também no campeonato inglês. Benfica contra Feyenoord, viu? Feyenoord contra o Girona, não achei muita coisa do Feyenoord. Benfica tá se arrumando, vem de vencer as 2 primeiras partidas, eu também acho que é uma boa o Benfica. E o Atlético de Madrid e Lille eu já incluí nos outros palpites para vocês. Só para passar rapidamente os jogos, faltou Barcelona, Bayern de Munique, que eu vou falar amanhã. Está sendo esperado um jogo de muitos gols. A linha, né, assim, a linha que é mais ou menos, você traça para cá e para cá, mais ou menos 50% de possibilidades, está em 3 gols e meio. Não existem 3 gols e meio. Então é mais do que 3 gols ou menos do que 3 gols. Pelo que eu vi hoje das declarações do Hansi Flick e do Rafinha, o Barcelona acho que vai querer um pouco mais de pausa e um pouco menos de laicar. Isso me indica que talvez a gente possa ter um jogo de menos gols. O Bayern de Munique, quando jogou contra adversários de mais ou menos o mesmo peso que ele, Leverkusen e Aston Villa, a gente teve 2 gols contra o Leverkusen e 1 gol só no jogo contra o Aston Villa. São os 2 melhores ataques da Europa, 39 gols para o Barça, 37 para o Bayern de Munique. Os 2 principais atacantes do futebol europeu, se a gente não contar seleções, só clubes, Lewandowski 14, Harry Kane 13 gols. O normal,
pelo poder de fogo desses times, é um jogo de muitos gols. Mas eu também acho que quando é assim, normalmente as coisas se igualam, nenhum dos dois quer esse jogo de trocação, porque normalmente você quer trocar golpes contra quem se dá mal contra você numa porradaria. Né? Você vai para uma mão livre com alguém quando você acha que você vai ganhar, você tem mais força. Quando você sabe que quem golpear primeiro, o outro pode ficar bambo e ser nocauteado, normalmente você não quer esse tipo de jogo lá e cá. Então eu acho que o jogo de amanhã vai ser um pouco mais pausado. E um menos 3,5 gols pode ser uma boa. É onde está a linha. Eu vou falar mais desse jogo amanhã, eu vou trazer um pouco mais de detalhes, mas eu queria só trazer esse spoiler para vocês e amanhã eu faço um vídeo prévia de Barcelona-Bayern de Munique. Tá falado, meu povo? Falando de novo, para se divertir com responsabilidade, maiores de idade, não é um investimento. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Bons jogos de Liga dos Campeões. Eu volto mais tarde com a análise de Real Madrid e Borussia Dortmund. Vamos ver qual que vai ser a cara do Real Madrid num jogo mais competitivo. Valeu, gente. Tchau.